Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Cientista brasileiro recebe um dos mais importantes prêmios de saúde mental em Nova York. Velejadora brasileira cruza sozinha o noroeste do Ártico e entra para a história. Feira Internacional de Barcos e Iates na Flórida tem brasileiros expositores e compradores. Estudo mostra que países mais felizes têm menos doenças e Brasil aparece nesse ranking. A apresentação histórica da Orquestra Sinfônica Chiquinho Gonzaga emociona público em Nova York. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um pesquisador brasileiro foi premiado em Nova York por um estudo que pode mudar o tratamento em crianças e adolescentes com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse reconhecimento é considerado um dos mais importantes de saúde mental. O psiquiatra brasileiro Luiz Augusto Rod tem transformado pesquisas em esperança, principalmente para portadores do TDAH. É que os estudos liderados por ele defendem uma abordagem que combina psicoterapia, psicoeducação, atividade física e, quando necessário, medicação. Essa linha tem proporcionado uma melhor qualidade de vida para pacientes que têm dificuldades de concentração e comportamento. O que nós estamos falando é a terapia cognitivo-comportamental, essa é que tem evidência de funcionamento para os sintomas do TDAH e é basicamente treinamento parental. Não é a intervenção com a criança. A mesma coisa quando tu fala em educação infantil, quando tu fala 5, 6 anos. Não é trabalhar os pais para porque eles possam trabalhar melhor essa criança. Porque se vocês pensarem, é uma perspectiva totalmente megalomaníaca tu achar que tu vai reverter situações que acontecem no cotidiano, trabalhando isoladamente a criança 45 minutos, uma vez ou duas vezes por semana e não trabalhar o ambiente. O brasileiro, que tem 500 artigos publicados e mais de 40 mil citações, recebeu o prestigiado prêmio RAIN por realização excepcional em pesquisa psiquiátrica infantil e adolescente em Nova York. O Dr. Rod, que é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o primeiro pesquisador latino-americano a conquistar essa honraria da Brain Behavioral Research Foundation, uma das instituições mais respeitadas do mundo na área da saúde mental. Os estudos e pesquisas do brasileiro podem ajudar a melhorar a compreensão da saúde mental infanto-juvenil e a tratar o TDAH de uma forma mais humanizada. Segundo o CDC, nos Estados Unidos, cerca de 15,5 milhões de adultos e entre 5% e 7% das crianças convivem com esse transtorno. Uma brasileira entrou para a história por um feito inédito. Ela se tornou a primeira latino-americana e a pessoa mais jovem do mundo a atravessar o Ártico sozinha. Essa viagem extrema virou destaque internacional, uma história de inspiração e uma jornada de alerta climático. Olha só. A navegadora brasileira Tamara Klink atravessou a passagem do noroeste do Ártico, um percurso de cerca de 6.500 quilômetros que liga o Atlântico ao Pacífico. Ela fez tudo isso em um veleiro em pouco mais de um mês. A viagem, que antes só era feita em navios quebra-gelo, foi realizada com um barco pequeno. E por causa do aquecimento global que derreteu o gelo, ela acabou descobrindo novas e impressionantes rotas num caminho cuja história é preenchida por mortes e naufrágios. Tamara enfrentou temperaturas extremas, gelo flutuante, nevoeiros e constante ameaça de ursos polares. Tudo isso sem equipe de apoio. Aos 28 anos, ela segue os passos do pai, o explorador Amir Klink. Para Tamara, a missão foi um ato de autonomia feminina, consciência ambiental e também um alerta para o avanço do degelo na região. A travessia foi documentada e deve virar um livro e um filme. Tamara diz que quer inspirar outras mulheres a ocuparem espaços de desafio e liberdade, além de chamar a atenção para o Ártico.
O maior salão náutico em águas do mundo está acontecendo em Fort Lauderdale, na Flórida, e promete movimentar milhões de dólares. O repórter Eliseu Caetano foi até essa feira conferir bem de perto esse evento aí, onde tem brasileiros expositores e também compradores. São mais de 1.000 expositores de 50 países e cerca de 1.300 embarcações em exposição, de luxuosas lanchas a super iates de até 70 metros. Nós estamos falando aqui da maior feira na água do mundo, né? Eu acredito que aqui tenha mais ou menos uns 1.000 barcos expostos, todas as marcas do mundo. E nós estamos aqui já são 9 anos que nós estamos aqui nessa feira e ela representa um momento forte de vendas para o setor, né? É uma feira que movimenta bilhões, né? de dólares e ela é bastante representativa para a chefe. A expectativa é de mais de 100.000 visitantes durante os 5 dias de feira, muitos deles estrangeiros, o que ajuda a movimentar a economia local. Como a empresária brasileira Cileide Bates, que já garantiu seu iate de 60 pés. Compramos o barco com Samuel Brito há 1 ano e 3 meses atrás, 1 ano e 6 meses. Apaixonamos e hoje eu acho ele um pouquinho grande para mim e eu quero um menor. Que o V44 está perfeito, é bem esportivo e um ambiente só, que todo mundo vai se divertir juntos. Segundo a organização, o impacto econômico na Flórida chega a cerca de 1 bilhão e 790 milhões de dólares. Desse total, mais de 700 milhões são em vendas de empresas do próprio estado. Os gastos de visitantes de fora, entre hospedagem, restaurantes, compras e transporte, passam dos 47 milhões de dólares. O evento é uma espécie de termômetro do setor náutico mundial. Gera não apenas milhares de empregos durante os dias de feira, mas também o ano inteiro. Os barcos são vendidos, depois vão ter que ser entregues, vão ter que ser limpos, detalhados, vai também seguir uma manutenção que vai ser feita. Então tem toda uma cadeia produtiva que acompanha a venda do barco. Isso é que é interessante. E aqui a Flórida é o estado que mais tem barco nos Estados Unidos e a maior concentração de barcos do mundo. Então tem sempre demanda para serviço de barco. Aqui é impressionante como há essa demanda e há também uma indústria toda que acompanhou e consegue atender bem. No próximo bloco, Suprema Corte vai decidir se Estados Unidos agiram dentro da lei ao taxar países parceiros como o Brasil. E vai ver também que Trump afirmou que o regime de Maduro na Venezuela está com os dias contados. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Entrou em vigor aqui nos Estados Unidos uma nova tarifa sobre caminhões e ônibus importados. Essa medida faz parte da política protecionista do presidente Donald Trump e deve afetar empresas brasileiras. Caminhões de médio e grande porte passam a ter uma tarifa de 25% para entrar nos Estados Unidos. Os ônibus terão uma sobretaxa de 10%. A medida foi anunciada em outubro, mas entrou em vigor somente neste final de semana e faz parte da estratégia do governo Trump para proteger fabricantes locais. Veículos do Canadá e do México podem ter isenção por causa do Tratado de Livre Comércio entre os países. Mas a questão está sendo analisada pela Casa Branca. Exportadores brasileiros devem sentir o impacto, com produtos mais caros, perda de competitividade e risco de redução nas vendas. A decisão pode afetar empregos e investimentos em regiões industriais do Brasil, como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
A política de tarifas do presidente Donald Trump chegou à Suprema Corte. Os juízes vão decidir se o governo agiu dentro da lei ao impor taxas altas a países parceiros como o Brasil. Essa medida deve ser julgada na quarta-feira, no dia 5 de novembro. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai ouvir os argumentos sobre a legalidade dessas tarifas. O presidente usou uma lei de poderes econômicos emergenciais para aplicar várias tarifas sobre produtos importados contra diversos países. Empresas americanas alegam que já pagaram cerca de 90 bilhões de dólares só em taxas. Se a corte decidir que o governo excedeu sua autoridade, as tarifas podem ser anuladas e os valores podem ser devolvidos às companhias que estão integrando esse processo. E olha, em entrevista ao programa 60 Minutes da rede CBS, o Donald Trump falou sobre vários assuntos como shutdown, imigração e também Venezuela. Disse que o regime de Maduro estava com os dias contados e que os Estados Unidos estavam prontos para agir. Matias Brotero tem as informações. Donald Trump disse em entrevista à imprensa americana que os dias do presidente venezuelano Nicolás Maduro no poder estão contados. Questionado se os Estados Unidos estão a caminho de uma guerra com a Venezuela, Trump disse que não. O republicano não respondeu se pretende realizar ataques terrestres no país. Em meio ao tom de incerteza de Trump, o movimento das forças militares americanas no Caribe cresce a cada dia. Para a Casa Branca, Trump está tomando medidas com o objetivo de combater o narcoterrorismo. Já o ditador Nicolás Maduro acusa os americanos de criarem uma narrativa falsa para justificar um ataque à Venezuela e impor uma mudança de regime. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, mais 3 corpos de reféns encontrados na faixa de Gaza foram devolvidos a Israel. Ainda faltam 8 corpos de reféns. Só depois dessa etapa concluída é que Israel e Hamas vão sentar para discutir a segunda fase do cessar-fogo. Vitor La Regina tem os detalhes. Foram identificados hoje os corpos de 3 reféns entregues pelo grupo terrorista Hamas. Os 3 faziam parte do exército israelense e morreram em combate nos ataques de 7 de outubro de 2023. O coronel Assaf Hamami, o capitão Omer Neutra e o sargento Oz Daniel tiveram os corpos devolvidos na noite de ontem. O grupo terrorista Hamas ainda não entregou 8 sequestrados mortos que continuam na faixa de Gaza. Segundo Israel, o atraso é proposital para adiar as próximas etapas do cessar-fogo, quando os terroristas terão que entregar as armas. O presidente americano Donald Trump disse em entrevista neste domingo que não está preocupado com uma eventual recusa do Hamas em se desarmar. Segundo Trump, o grupo terrorista pode ser derrubado imediatamente se não se comportar. Hoje, o exército israelense atacou terroristas que cruzaram a linha amarela, que delimita a área sob controle do Hamas em Gaza. O premier Benjamin Netanyahu descartou dar um salvo-conduto a terroristas que estão presos em túneis na parte controlada por Israel e querem voltar à região administrada pelo Hamas. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. A seguir, polícia resgata a menina de 13 anos que foi atraída por rede social e depois mantida presa em porão na Pensilvânia. Estudo mostra que países mais felizes têm menos doenças e o Brasil aparece nesse ranking com balanço positivo. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Um novo estudo mostra que ser feliz pode ajudar as pessoas a viver mais tempo e também a combater doenças graves. Mas esse benefício só aparece em países cujas condições de vida são melhores. E olha, o Brasil aparece nessa lista com resultados mistos e também positivos. Pesquisadores de vários países analisaram dados de mais de 100 nações e descobriram que a felicidade pode ajudar a reduzir o risco de doenças como diabetes, câncer e problemas no coração. Mas esse efeito só aparece quando a população já tem o mínimo de qualidade de vida, com comida na mesa, segurança e acesso à saúde. O estudo usou uma escala da felicidade que vai de 0 a 10. Quem está abaixo de 2,7 não vê muita mudança,
Mas quem está acima desse número tem chance de viver mais e melhor. O Brasil está acima desse limite, com média de felicidade em torno de 5. Mas os pesquisadores alertam que ainda existem muitas diferenças entre regiões e classes sociais. O estudo foi publicado na revista Frontiers in Medicine e mostra que a felicidade não é só emoção, ela pode ser uma ferramenta de saúde pública. Um novo estudo apontou que mulheres que tiveram Covid-19 durante a gravidez tiveram maior chance de ter filhos com autismo. Pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts analisaram mais de 18 mil nascimentos entre março de 2020 e maio de 2021. Segundo o estudo, 2,7% das crianças cujas mães tiveram Covid-19 durante a gestação foram diagnosticadas com autismo, contra 1,1% entre as demais. Os casos foram frequentes entre meninos e quando a infecção ocorreu no terceiro trimestre da gravidez. Os autores destacaram ainda que a pesquisa não é definitiva e não comprova que a Covid causa realmente autismo, mas aponta numa associação que merece mais investigação. O estudo foi publicado na revista americana Obstetrícia e Ginecologia e reforça a importância do monitoramento de gestantes durante as epidemias. E olha, um caso chocante em New Jersey. Uma adolescente foi resgatada de um porão onde era mantida em cárcere privado. O suspeito atraiu a vítima usando as redes sociais. A polícia americana resgatou uma menina de 13 anos que estava trancada em um porão na Pensilvânia, após ter desaparecido no estado da Louisiana. Segundo as autoridades, ela foi atraída pelas redes sociais e mantida em cárcere privado por um homem de 26 anos. Identificado como Kishon Krumiri. O suspeito foi preso e responde por tráfico humano, sequestro e abuso sexual de menor. A adolescente foi encaminhada a um hospital e está sob cuidados médicos e psicológicos. A polícia alerta para o perigo das redes sociais e reforça a importância da vigilância dos pais. Uma festa de aniversário em uma casa alugada pelo Airbnb terminou em tiroteio no estado de Ohio. 9 pessoas ficaram feridas, entre elas adolescentes e jovens adultos. O caso aconteceu na madrugada de sábado em Bath Township, na região de Cleveland. Segundo a polícia, essa festa foi divulgada nas redes sociais e acabou reunindo muita gente. As autoridades confirmaram que a maioria dos participantes tinha menos de 18 anos. A polícia segue investigando esse caso e também está em busca dos responsáveis pelo tiroteio. Por enquanto, ninguém foi preso. E olha, no próximo bloco, Wagner Moura, protagonista do filme O Agente Secreto, é cotado como melhor ator para o Oscar 2026. E você vai ver também como foi a apresentação histórica em Nova York da Orquestra Sinfônica Carioca, formada por meninas de comunidades carentes. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. A Estação Espacial Internacional completou 25 anos de ocupação contínua. Desde os anos 2000, nenhum dia se passou sem a presença de humanos no espaço. E olha, o Brasil faz parte dessa história também. Desde 2 de novembro do ano 2000, a Estação Espacial Internacional mantém tripulações a bordo sem interrupção. Ao longo de 25 anos, mais de 270 pessoas de 21 países passaram pela estação. Entre elas, o brasileiro Marcos Pontes, primeiro astronauta do país a viajar ao espaço. A estação foi construída por um consórcio de 15 nações, liderado pela NASA e pela Agência Espacial Russa. O projeto custou cerca de 100 bilhões de dólares e se tornou um símbolo de cooperação internacional pós-Guerra Fria. Mesmo com sinais de desgaste, a estação segue ativa e produtiva, com experimentos nas áreas de saúde, tecnologia, clima e biologia. A previsão é que a ISS funcione até 2030, quando deve ser substituída por estações privadas, criada por empresas particulares. Outra opção é a Gateway, a primeira estação espacial em órbita lunar,
que vai ser desenvolvida pela NASA em parceria com agências internacionais e vai preparar o caminho para viagens a Marte. E já que a gente está falando de Lua, é bom se preparar, viu? Porque na quarta-feira, dia 5 de novembro, os especialistas dizem que vai acontecer um dos maiores eventos astronômicos. Será a última superlua do ano. O satélite vai ficar bem pertinho da Terra e, por isso, vai parecer muito maior e mais brilhante. Os especialistas dizem que o diâmetro da Lua vai aumentar cerca de 14%. O melhor momento para capturar belas imagens dessa superlua vai ser logo após o pôr do sol. Então anota aí, gente. 5 de novembro, fique atento, quarta-feira, não esquece. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha na previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem sol entre nuvens, com um pouquinho de chuva ao longo do dia, mínima de 32, máxima de 56. Norfolk também tem chuva, mínima de 52 nessa região, máxima de 61. Atlanta, a gente tem ventania ao longo do dia, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 44, máxima de 55. Na Flórida, a gente tem tempo encoberto, sol vai brilhar forte em Tampa. Em Houston, tempo encoberto também, em Brownsville, o sol vai brilhar bastante, com máxima de 81, mínima de 57. Albuquerque e El Paso, a gente tem tempo encoberto, mínima de 48 em El Paso. Los Angeles, ventania ao longo do dia também, é o mesmo cenário em São Francisco. Em São Francisco, mínima de 49, máxima de 62 graus. E olha, depois de conquistar o Oscar de melhor filme internacional com o longa Ainda Estou Aqui, as apostas para o Brasil estão em alta novamente. O ator Wagner Moura é apontado como um dos favoritos na categoria de melhor ator para o Oscar 2026. A famosa revista The Hollywood Reporter colocou o brasileiro como um dos melhores desta temporada. Wagner Moura tem seu nome ao lado de atores como Leonardo DiCaprio e George Clooney. A indicação é pelo longa O Agente Secreto, que é dirigido por Kleber Mendonça Filho, que também está sendo cotado aí para concorrer como melhor filme internacional. Se a indicação se confirmar, Wagner Moura pode ser o primeiro brasileiro a ganhar o Oscar como melhor ator protagonista. Até hoje, nenhum ator brasileiro venceu nessa categoria. E claro, a gente vai acompanhar bem de pertinho e trazer as notícias aqui para vocês. E olha, em Nova York, a apresentação da Orquestra Sinfônica Carioca Chiquinho Gonzaga foi um sucesso. As brasileiras lotaram o Carnegie Hall. O público aplaudiu de pé o talento do grupo formado por meninas de comunidades carentes do Rio de Janeiro. Com harmonia e afinação, o ritmo brasileiro embalou o público em uma das salas do Carnegie Hall em Nova York e marcou a vida dessas jovens instrumentistas. Estar aqui nessa noite é simbólico, é um caminho, um limite que a gente supera. E aí não tem mais jeito de voltar. As 25 meninas da Orquestra Chiquinha Gonzaga vieram de comunidades do Rio de Janeiro e exibiram talentos únicos. No palco, sob a regência da maestra Priscila Bonfim, elas brilharam e contaram com as participações especiais de Flor Gil, neta de Gilberto Gil, e da soprano Manuela Corochi. Em cada etapa, foram aplaudidas com empolgação e reconhecimento. O público interagiu muito. Foi assim... A gente se sentiu muito acolhido no momento, né? E a galera dançava. Gente, jogaram flores pra gente, jogaram flores. Muito emocionante. Muito especial pra mim. Foi um momento que eu fiquei relembrando todo o começo da minha trajetória na música. Ontem foi um dia muito especial, não só pra mim, mas eu creio que pra todas as meninas da orquestra. Foi a realização de um sonho. A orquestra brasileira seguiu hoje rumo ao Washington, D.C. para uma apresentação especial na capital, no Ronald Reagan Building. Depois disso, as meninas vão voltar aqui para Nova York para acompanhar de perto os ensaios da Filarmônica de New York e da Metropolitan Opera, além de fazer aulas na Juilliard, uma das escolas de música mais importantes do mundo. Antes de ir embora, elas ainda se apresentam no Consulado Geral do Brasil. Nós estamos todos os anos extrapolando, vencendo, superando as barreiras e as fronteiras. O céu é o limite, porque nós acreditamos num sonho. E a cultura e a música podem nos levar ainda muito mais além. É isso aí. O Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!